Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audacerá, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus. Senhor, meu Pai e bondoso Altíssimo, nesta manhã, Senhor, consagro a minha vida em Tuas mãos. Receba o meu louvor, os nossos louvores, para a glória do Seu santo nome. Que o nosso dia seja um dia, Senhor, de paz. Que toda seta maligna e os dardos inflamados, Senhor Jesus, sejam impedidos de chegar até nós. Senhor, tenha presente neste momento meu irmão, a minha irmã, os ouvintes da Tua palavra, o meu lar, a minha família, cada um lar nesta manhã. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, nos concede discernimento, a Tua divina sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, neste momento que não seja eu, mas o Senhor, ministrando a palavra para cada um de nós. Em nome santo e excelso do Senhor Jesus, repreendo toda a fúria do mal, para a glória e louvor do Seu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Creio que estão todos bem, para a glória de Deus. Ainda que não esteja tudo bem, profetize em nome do Senhor Jesus. Em você temos um poder que opera em nós e é Cristo. E a nossa boca, quando proferimos bênçãos, surte efeito, assim como maldição também. Então temos que ter muito cuidado com o que iremos liberar com a nossa boca. Amém? Meus queridos e amados, uma rápida reflexão, minutos de sabedoria, no Evangelho de Mateus, que fala acerca da tentação do Senhor Jesus. Nenhum de nós estamos isentos de sermos tentados. Nós somos tentados todos os dias de formas diferentes, mas somos tentados. Todos servos de Deus, até quem não é servo de Deus, é tentado. Só que de uma forma diferente. É conduzido para fazer o mal. E nós somos tentados. Sentimos vontade de fazer. Muitas das vezes fazemos, caímos na cilada do inimigo, mas o Espírito Santo, ele adverte. Ele nos dá a direção. Isso não é certo, não pode ir por aqui. E muitos por aí afora são conduzidos, mas são tentados também. E nós muito mais, servos de Deus. Tentado não ser da CD a pecar. Em louvor da harpa 75. O nosso Senhor Jesus, ele nos deu um grande exemplo. Ele foi também tentado para vencer por nós e nos mostrando que nós podemos vencer com a palavra, que é o escudo. Meus queridos e amados, versículo 9 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, diz a seguinte expressão, a palavra: e disse-lhe:
tudo isto te darei se prostrado me adorares. Bendito Pai glorioso, abra a porta da palavra e fala aos nossos corações conforme a tua vontade, Senhor, para que seja útil em nossa vida conforme o seu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que o unigênito de Deus, Senhor da terra e do céu, a Bíblia diz que na criação de tudo, nós estávamos ali, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo, meus amados, ele é conhecedor de todas as coisas. E pela sua audácia, ele não deixou de tentar o Senhor Jesus. Embora o nosso Senhor Jesus estava em uma forma corpórea de um ser humano, porque ele é Espírito, Deus, ele passou as tribulações da carne não cedendo o pecado. Ele sentiu na pele. Por isso que ele venceu por mim e por ti. O Senhor Jesus, ele me conhece, ele te conhece. A diferença é que ele é Deus e nós seres humanos. Por isso que ele teve de vir na forma de um ser humano, para sentir o que você sente todos os dias, nos mostrando que nós podemos vencer com ele. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o diabo, com sua audácia, ele disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo, meus amados, ele quer adoração. Ele quis subir ao alto, subir no trono, à Assembleia de Deus. Ele queria ser Deus. E ele tentou o Senhor Jesus, levando-o para o pináculo. E em visão mostrou ao Senhor Jesus as grandiosidades da terra e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Sendo o próprio Senhor Jesus dono de tudo. Se ele fez isso com o Senhor Jesus, quanto com nós? Muitas das vezes nós somos tentados em tão pouca coisa, porque o diabo ele sabe da nossa fraqueza. Mas isso não é motivo para nós ficarmos tristes, não, porque nós temos um advogado. Eu tenho as minhas tentações. Você tem as suas tentações. Você pode ter 50 anos de evangelho, você é tentado todos os dias. O que nós não podemos é desanimar e ceder o pecado. A palavra do Senhor nos diz, dando ênfase a esse assunto, perdão, em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que maravilhosa palavra. O Senhor Jesus Cristo venceu o pecado. Ele foi tentado, mas não caiu na tentação. Eu tinha desejos terríveis, pensamentos terríveis. O que eu não posso é colocar em prática o que vem no meu pensamento. A Bíblia diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E nós temos que guardar o nosso coração. O nosso coração é a nossa mente. Porque aqui em Efésios, o apóstolo ele diz: antes andávamos nos desejos da carne. Ele se coloca na mesma condição. Lembrando que o apóstolo, ele era zeloso, o apóstolo Paulo, zeloso da lei de Deus. Mas como ser humano, ele pecava também de formas diferentes. Mas ele se coloca no lugar de todos os pecadores, porque um peca no adultério, outro está na fornicação, outro no roubo, outro na mentira, outro na prostituição, outro no lesbianismo, outro no homossexualismo. E Deus ama a todos. Entendam em nome do Senhor Jesus que Deus não faz acepção de pessoas. Apenas desagradamos a Deus com os nossos atos. Mas Deus, Ele nos ama e não faz acepção de pessoas. Por isso que você está respirando e eu estou respirando.
é porque Deus nos ama. O fôlego de vida a Deus pertence. Então, meus queridos amados, essa passagem agora aqui é para nós, servos de Deus. Antes andávamos do desejo da nossa carne, fazendo tudo quanto era do desagrado de Deus. Se você caiu hoje, se levante, peça perdão a Deus. Jesus está pronto a te perdoar. Lembra daquele pecador, ladrão, os dois ladrões ali ao lado do Senhor Jesus na cruz? Um deles se arrependeu. E o Senhor Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. O passaporte para o céu é o arrependimento. O que o Senhor ele quer de nós é arrependimento. Ainda que caiamos, mas que possamos nos levantar em arrependimento. Vamos sentir desejos carnais? Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos. Independente de quem seja. De líderes a congregados. E a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Os homens de Deus que estão à frente da obra do Senhor precisam das nossas orações, porque sofrem tentações terríveis, pior que a nossa. Essa é uma realidade. E quando o homem de Deus cai no pecado, muitos já vêm com sua pedrinha na mão, esquecendo que o seu telhado é de vidro, e se a pedra cai, quebra. Quando você vê alguém que caiu, que errou, chegue junto dele ou dela, estenda sua mão. Vamos levar carga uns dos outros, como diz a Sagrada Escritura. Porque todos sofremos tentações. Jesus foi tentado. Tudo isto te darei. Olha que tentação terrível. Imagine se fosse eu e você. Era arriscado cedermos. Nós somos muito materialistas. As pessoas vivem brigando aí, martelando cabeça, batendo cabeça, atrás de ouro, prata, carro, casa, bens materiais. Imagine. Eu sofri, meus amados, alguns meses atrás, uma tentação terrível. O diabo ele fala de diversas formas. E a palavra que veio foi... Porque o diabo ele conhece a palavra melhor que nós. Ele só não tem a revelação dela. Mas ele conhece. Se prostrado me adorares, Deus é minha testemunha. E grande foi a tentação. Mas veio essa palavra no meu coração. Se prostrado me adorares. Foi terrível para mim. Mas eu venci. Porque o Senhor imediatamente Ele também falou comigo. Ainda há esperança. E ali meu coração se aquietou. O diabo se apartou. E Deus ele usa pessoas que nós menos esperamos. Então, se você está passando por tribulações da sua carne, persevere. Se esconda em Cristo. Se refugie nele. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso broquel. E se você caiu, errou, temos um advogado fiel a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo for te acusar, quando você pedir perdão ao Senhor Jesus, Ele já vai suar a vara, assim posso falar. Estar livre, filho meu, filha minha. Já paguei o alto preço por ti na cruz. Não estamos isentos. Entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes andávamos fazendo. E se nós não tivermos cuidado hoje, passamos a fazer as mesmas coisas que outrora fazíamos. Vai vir vontade de se embriagar? Oxe, com certeza. De fumar? Com certeza. De se prostituir? Com certeza. Tudo que é contrário à vontade de Deus vai vir. Agora nós temos que guardar o nosso coração, escondendo a palavra. Lembra do salmista? Ele escondeu, ele guardou a palavra de Deus em seu coração. Compete a mim e compete a você guardarmos a palavra. E ainda que você caia, ainda que eu caia, eu vou recorrer a quem pode me ajudar, o Senhor Jesus. Porque a porta da graça
está aberta, a fonte está jorrando. Então ainda dá tempo de juntarmos os nossos pés, pôr nossa casa em ordem, porque o Evangelho de Cristo não só é rosas, não, tem os espinhos. Mas o que importa é que nós vamos receber um tão grande prêmio. Já temos uma coroa, a coroa da salvação. Temos que ter cuidado para que ninguém a roube. Porque muito mais o Senhor tem para nos dar. A Bíblia diz, já vou encerrar, não é o irmão Carlos, que quando o Senhor Jesus, ele sofreu a tentação, que ele passou por aquele momento difícil, olha o que aconteceu. O Senhor Jesus repreendeu, versículo 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo, ele tentou o Senhor Jesus de diversas formas. E ele sabe, viu, aonde nos tentar. Lembra do que ele falou para o Senhor Jesus? Não é filho de Deus? Manda com que essas pedras aí se transformem em pães. Ele sabia que o Senhor Jesus estava de jejum. Ele estava observando, ele me observa e te observa. Mas quando o Senhor Jesus o repreendeu com a palavra, medite na palavra, faça a leitura da palavra. Sabe o que foi que aconteceu? Os anjos, não foi um anjo não, os anjos do Senhor serviram. Serviram a quem? Ao Senhor Jesus. Quando ele repreendeu o diabo, quando ele passou aquele momento terrível de tentação, Deus enviou os seus anjos para aquilo que era necessário para o seu filho amado. O Senhor Jesus, ele sentiu fome, e os anjos o serviram. E neste dia o Senhor, ele me traz essa palavra para falar para mim, falando para mim e para ti. Persevere e permaneça me agradando, me servindo. Você está me agradando, só não ceda ao pecado. Só não faça a vontade do inimigo de nossas almas, meus amados irmãos. Porque quando essa tentação passar, Deus enviará resposta do mais alto dos céus. Os anjos do Senhor, que estão ao serviço do reino de Deus, Ele vai me servir e te servir naquilo que estamos precisando. E não foi só um anjo. Os anjos estão no plural. Você crê que neste dia tem anjos a serviço da minha e da sua vida, trabalhando ao meu e ao seu favor? Então permaneça. Tu, porém, vai até o fim. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Amém? Não perca a sua bênção. Persevere em nome do Senhor Jesus. Renúncia se faz necessário. Que Deus tem se agradado de mim e de ti. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei ficando por aqui em nome do Senhor Jesus. Se você sentir da parte de Deus, compartilhe com mais alguém, deixe o seu like. Você não só vai estar ajudando esse canal, como há vidas. Seja você um mensageiro ou uma mensageira de Deus. Alguém precisa ouvir esta palavra, porque tem pessoas, meus amados, que é tentado. E quando cede o pecado, mediante a tentação, não sente mais desejo de buscar a Deus. Acha que Deus não quer mais ele ou ela, se sente indigno, porque o engano do pecado é que faz isso. Mas quando na verdade, quanto mais cairmos, entendam, se esforcem para não cair, nem para ceder à vontade do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se alguém cair, se levante e continue buscando a presença de Deus. Porque Deus, meus amados, não é pego de surpresa não. Muitas das vezes alguém diz, fulano entristeceu ao Senhor. De forma alguma, Deus não é pego de surpresa. O Senhor Jesus, quando foi traído por Pedro, o Senhor Jesus estava assim muito angustiado, mas Jesus sabia ou não sabia do que iria acontecer? Sabia, ele não é pego de surpresa não. O que importa é o que iremos fazer depois que nos levantarmos.
E o Senhor Jesus apareceu para Simão. Pedro, me amas? Te amo, Senhor. Me amas, Pedro? A terceira vez, esse Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus sondou o coração de Pedro. Eu sei, Pedro, que você me ama, estou conjecturando. Mas você é ser humano, você é falho. Você falou que iria comigo. E eu sabia que você não teria capacidade para isso. Prossegue. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. E é isso que nós estamos fazendo nesse dia. Cuidando do rebanho de Cristo. Então compartilhe com mais alguém. Alguém precisa ouvir esta palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.